aí, você é do time da otimização ou é do time Go Horse? Mas aí, e será que é preciso a gente escolher um desses dois aí? Será? Bom, posso falar? Fala, Neto! Falei sobre resolver o problema do usuário e tal. Teve aí uma questão que, na verdade, assim, o pessoal fala assim: ah, Neto, você tá falando aí do framework e que não é pra usar, ou tá falando do Flutter, não sei o quê. Não, na verdade, tem um pessoal aí que é defensor de framework, né? E não entendeu nada, na verdade, do que eu falei. Lá, eu tava falando o seguinte: se o seu framework preferido resolve o problema, você não tem que ficar convencendo ninguém na internet. Você não tem que me convencer o. Agora não é o Twitter, mas é o Blue Sky, né? Você não tem que convencer ninguém. Sabe? E aí aparece um pessoal meio raivoso, né, cara? Não, porque o Flutter faz isso, eu uso isso. Tá bom, continua usando, bicho. Ninguém falou alguma coisa desse tipo, né? O que a gente tava falando ali é que você tem que resolver o problema do seu usuário, do seu produto, e o usuário que está usando isso, né, é redundante, mas a pessoa que está lá no seu aplicativo, no seu site, essa pessoa não está nem aí para o que você usou. Né? Eu não estava falando que você não pode usar um framework, que você não tem que usar um framework. Não tem nada a ver com isso. Né? E aí tem essa questão do sair fazendo, né? Que a gente daqui a pouco vou falar um pouquinho mais nos próximos blocos, mas assim, se você gosta, se você não está usando algum padrão, é isso que eu estou falando. Não era que eu estava falando que você tinha que abandonar qualquer tipo de framework, alguma coisa assim, tá? E na verdade, a gente tem que pensar no seguinte. Tudo bem que você pode fazer algum aplicativo aí, que esse aplicativo é só você que está fazendo, você não tem um time, você não tem uma equipe e tal. Mas, imagina o seguinte: e se você está aí num time, né, que de repente você entra num trampo que tem um framework que você não gosta? Então, sei lá, você é da turma do JavaScript, ou você é da turma do Flutter e entra num lugar que tá ao contrário, tá usando React, ou tá usando Flutter, e aí? O que você vai fazer? Né? Ou então o time decide, vai sair uma feature nova, vai sair um produto novo, e o time decide ir para uma coisa que você não gosta. Bom, primeiro, bem-vindo ao mundo real, né? A gente não pode ser mimado ao ponto de achar que tudo vai ser sempre do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta. E assim, né? Infelizmente a gente tem um mundo aí de devs meio mimados, né? Um pessoalzinho aí meio dodói, né? Que tem que ser do jeito que ele leu no livro do Uncle Bob, que não sei o quê, ou porque. Enfim, né? E aí o que eu tenho que fazer é o seguinte, cara, isso já aconteceu comigo também, tá? Então se dedica, tá? Isso aí vai aumentar o seu repertório. Você vai ter mais uma coisa aí para colocar no seu LinkedIn, né? Digamos que assim você vai ter mais até oportunidade de trabalho, porque você vai aumentar o seu repertório, né? E aí isso vai aumentar a sua, vamos lá de Tite aqui, né? Aumentar a sua empregabilidade, né? Porque, ou seja, é mais uma opção ali que alguém pode olhar e chamar você para trabalhar. Ah, Neto, mas eu não é o que eu mais gosto de fazer. Tudo bem, então, aí nesse caso sei lá, pede pra sair, né? Vai procurar alguma coisa então, tá? Outra coisa, você pode pegar essa sua experiência aí que você tem num framework e levá-la para outra. Gente, linguagem, framework são ferramentas, tá? Essas coisas aí não é que você vai ter que ser fiel para isso o resto da sua vida, só porque você usou num projeto, você não precisa ficar xingando os outros na internet por causa disso, sabe? Você pode simplesmente pegar, inclusive, a sua experiência, pô, quando eu estou usando Java, eu faço dessa maneira aqui. Pô, então talvez aqui no Python eu consiga usar alguma coisa, tem uma biblioteca equivalente. Até na hora de você buscar na internet, você pode buscar lá, por exemplo, qual que é o alternativo da biblioteca tal em Python, ou essa biblioteca em JavaScript, entendeu? Você não é só porque você mudou de linguagem, de framework, que você esqueceu tudo aquilo que você aprendeu. Né? Então, pô, vamos ter que, assim, exercitar isso, entendeu? O framework, ele não pode, você não pode se limitar a um framework, gente, tá? Então, eu queria logo desfazer essa confusão do que eu tava falando, é o seguinte, não tava falando, eu tenho lá minha preferência, cara, todo mundo tem a sua preferência, a gente tem, eu falei até no vídeo, no outro episódio, que eu tenho o meu viés. Eu comecei a programar mais profissionalmente mesmo, lá pelos anos 2000, e eu comecei com Java, PHP e Java. Então, é óbvio que eu tenho uma facilidade hoje, inclusive maior no PHP e no Kotlin, do que uma outra linguagem. Então, assim, fala assim, Neto, agora você tem que sentar e fazer um código que vai fazer tal algoritmo. Eu vou resolver em Java, possivelmente ou em Kotlin. Quando eu fiz a minha entrevista para o Google, inclusive, na minha entrevista eu fiz ela toda em Java. Né? Ah, todo mundo falava um monte, não, estuda C, estuda Python, que lá no Google igual. Cara, eu fiz em Java e deu tudo certo, eu tô aqui até hoje. Bom, não me descobriram ainda aqui. Bom, e outra, galera, vamos baixar a bola assim e pedir ajuda, entendeu? Pô, eu tô com dificuldade aqui, não tô conseguindo fazer, esse framework aqui é uma coisa nova para mim, pede ajuda,
sabe? Uma vez eu fui mexer com programação reativa, um React RX Java, por exemplo, nunca tinha mexido com isso, cara. Pô, fui lá, mandei mensagem para uns camaradas que eu sei que mexem com isso, fui pedindo ajuda, entendeu? Então você não pode, como deve, fechar na sua casquinha, no seu framework ali, my precious, né? E aí se proteger aquilo. Cara, abre a cabeça, sabe? Larga de ser mimado, larga de ser mimada, entendeu? Neto, mas eu prefiro, eu gosto, eu posso escolher. Pô, show de bola. Então escolhe, tá? Mas você não precisa defender isso tanto com unhas e dentes, tá? Então quando eu falei assim, cara, resolva o problema, era isso. Mas aí, fica a pergunta, né? Beleza, já que framework, você entendeu que framework não é o problema. Aí você fala assim, Neto, beleza, eu entendi. Então é só eu sair fazendo? Só pá, e sair programando? Então, surpreendentemente, né, eu fico brincando aqui com o LinkedIn, mas eu recebi comentários muito bons, muitos bons comentários lá no LinkedIn, no post, que eu fiz até um cortezinho lá do episódio no LinkedIn, tá? Eu vou ler 3 comentários aqui, e aí eu vou explicar um pouquinho sobre isso, até porque eu resolvi gravar esse episódio falando disso, né? O David Thiago Conceição. Ele falou assim, como você vê a evolução de software sem padrões e sem arquitetura ao longo de anos de desenvolvimento? Você acha que o único foco é exclusivo na solução para o problema atual não pode levar a uma deteriorização da base de código, complicando a solução de problemas / requisitos futuros? Interessante, guarda aí. O Paulo Ramos. Assim como ele não vai saber, que está falando no caso do usuário, né, do trabalho e do custo, quando for necessário um fix, nova feature ou alguma manutenção. Precisamos já achar o ponto de equilíbrio entre resolver a dor do usuário da forma mais rápida e barata possível, com a engenharia suficiente para tal solução. Beleza, já está indo na linha do que eu vou falar. E aí o Luiz Henrique Baldão Filho falou assim, primeiro temos que refletir se estamos realmente solucionando o problema, e depois entrarmos com a otimização. Bom, por que esse comentário, e esses comentários velhos, eu acho que muito porque eu falei assim, né, tem uma parte do episódio que eu falo assim, porque o usuário não quer saber se você usou Solid ou esse botão, tal. Quando eu falei isso, gente, e aí eu acho que é um outro, não é uma crítica a vocês aí, tá, Davi, Paulo e Luiz, mas no geral, a gente meio que se acostumou com uma certa dicotomia. Então, se eu falo que você tem que resolver o problema do usuário e que você está usando o Solid, né, foi uma brincadeira que eu fiz assim, automaticamente, muitas pessoas entendem que eu tô falando assim, cara, não usa nada disso. Não usa Solid, não usa arquitetura, não pensa... Cara, não. Pelo amor de Deus. Tá? Eu não sou contra esse tipo de coisa. Bem que as baboseiras que o Uncle Bob escreve lá, né? Leia, tá? Leia o Clean Code, Clean Architecture do Uncle Bob, lá do tio Bob, mas leia de forma crítica, tá? Porque tem muita besteira lá escrito. Não sou eu que falo isso não, tá? Tem muita gente aí da área que fala isso também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é que você não deva usar, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem que pensar o seguinte, você não vai meter o louco aí e sair fazendo de qualquer jeito, tá? Porque, assim, dá vontade? Às vezes dá, né, de meter o louco e sair programando do jeito que a gente quiser. Mas não é assim que as coisas funcionam, mas não é, sabe? Porque você pode sim focar em resolver o problema do usuário, mas ao mesmo tempo ter uma abordagem, uma programação bem feita, tá, gente? Isso é plenamente possível. Tá? Então, quando eu falo isso aí, não é que eu estou pregando um Go Horse puro, né? O Go Horse, inclusive, ele vem de uma... Não é uma brincadeira, mas é um termo que se usa dentro do Extreme Programming, do XP, né, lá. Mas eu gosto muito de um livro, né, que é o Pragmatic Programmer, o Programador Pragmático, né? E também tem um outro princípio que é o YAGNI, né? YAGNI, que é You Ain't Gonna Need It, tá? Que é o seguinte, como que a gente pode juntar esses conceitos e aplicar para isso que eu estava falando de resolver o problema? Primeiro, e nesse livro tem um capítulo muito bom, que é a parte da abordagem pragmática, tá? Que basicamente a essência de fazer um bom design do seu software, mas você não vai se preocupar em fazer o termo em inglês é over-engineering, né? Mas uma engenharia exagerada, digamos assim. Sabe quando você pega assim e o pessoal fala assim, não, essa ponte, ela aguenta passar aqui 50 mil toneladas. Você fala, tá bom, bacana. Aí você vai ver, só passa um carro por vez e olhe lá. E se você colocar um monte de carro na ponte de ponta a ponta, não dá nem 5 toneladas. Quanto mais 50 mil toneladas. É bom, porque a ponte não vai cair, Neto. É claro que é bom. Mas olha o custo que você teve para fazer uma ponte que aguenta 50 mil toneladas. Tá? Nem sei se existe isso, eu estou dando exemplo de over-engineering, né? Então, quando você vai
fazer essa abordagem pragmática, você tem que pensar o seguinte, beleza, eu tenho aqui na minha... Vamos pensar em aplicativo, que é o que eu mais, né, tenho fluência, vamos falar assim. Então eu tenho aqui meu aplicativo e eu tenho que fazer uma tela de login. Primeira coisa, tá? Meu aplicativo ele tem que ter uma tela de login, porque tem que estar logado, e aí ele vai ter uma tela principal, onde o usuário vai ver aqui uma lista de alguma coisa. Cara, para essa tela de login preciso criar... Pô, eu tô aqui resolvendo o problema do usuário. Eu preciso criar um usuário e senha novo para essa pessoa decorar mais um usuário e senha? Ah, não, eu posso usar então um Firebase Authentication, eu posso usar um login com GitHub, login com o Google, e a pessoa loga. Ah, bacana. Olha, eu tenho aqui um código pronto lá no repositório do Google, da Meta, eu consigo pegar esse código e usar como exemplo e adaptar para o meu aplicativo. Pronto. Ah, e aí, possivelmente dentro desse negócio, tem um negocinho lá que é, por exemplo, como que ele vai garantir que esse usuário está autenticado? Ah, ele está usando um singleton, alguma coisa do usuário. Então, beleza. Então, você está usando, sim, um padrão. Agora, você tem que pensar o seguinte. E se eu quiser colocar um login por e-mail? Ou, dentro da tela, eu quero também fazer o seguinte. Eu não quero obrigar a pessoa a logar. Eu quero que a pessoa já possa abrir o aplicativo e ir para a tela inicial. E aí, se ela quiser, ela faz o login. Mas você já fez isso na tela de login. E aí? Tem um outro conceito que é muito bom, né, que é o ETC, né, ETC, que é o Easier to Change. Então, você pode programar aquela sua telinha, ou suas telinhas, ou o seu servidor, seu back-end, de uma maneira que se eu precisar mudar alguma coisa ali, eu vou conseguir fazer de uma forma simples. Tá, e como que você faz isso? Usando arquitetura arquitetura com boas práticas. Você vai fazer isso usando alguns designs, padrões de projeto, tá? Então, por exemplo, eu vou usar aqui um Facade, um Factory, né? Esses padrões aí. Por quê? Porque, pronto, se eu preciso implementar alguma coisa nova, eu estendo disso, tá? Então, entendeu? Você pode focar em resolver o problema, mas na hora de implementar o problema, não é pra você sair fazendo barata voa, né? Então, assim, chega lá e já começa a fazer e coloca, aqui vou deixar essa variável desse jeito, essa tela aqui eu recebo de qualquer jeito, eu não valido nada, tá? Porque isso aí, inclusive, pode gerar erro para o seu usuário. Ah, não, eu vou mudar de tela para tela, aí nessa tela aqui eu vou passar a string, eu sei que é uma string, eu não vou validar se essa string é nula. Aí, de repente, outra pessoa, você no momento pega aquela string e vai usar num campo, a string veio nula porque o usuário entrou na aplicação através de uma notificação e pum, crash no seu app. Você não resolveu o problema do usuário, porque se você trouxe um crash para o seu aplicativo, você não resolveu o problema do usuário. E aí? Né? Então, assim, você não precisa sair fazendo de uma vez. E lembra que eu falei assim, eu fiz o login com um login social, depois eu voltei e coloquei login com e-mail. Ô Neto, tá vendo? Se você já tivesse colocado login com e-mail, você não precisava vir. Gente, é o tal do Yagni, né? You ain't gonna need it. Então, assim, eu sei que é um exemplo bem besta, mas se eu não vou precisar daquilo, naquele momento eu não vou implementar. Eu vou usar a abordagem pragmática, deixar as coisas bem organizadinhas para que eu possa mudar facilmente, mas eu não vou colocar coisas que eu não preciso, tá? E eu lembro quando eu fazia faculdade e tal, por exemplo, e aí tinha lá, vou fazer aqui um negócio em Java. Aí fazia lá orientação a objeto, né? Aula de orientação a objeto. Aí vai lá e coloca veículo. Aí o veículo, o carro estende de veículo, né? Que é um tipo de veículo, né? Aí então ele vai herdar algumas características. Cara, eu estou fazendo um aplicativo que é para controle de entrada em estacionamento. E aí eu tenho que colocar, basicamente, a placa, a cor, o modelo, o fabricante e possíveis avarias no carro. Beleza? Beleza. Aí eu olho e falo assim, cara, mas um carro eu posso ter tipo de abastecimento, quantidade de lugares, eu posso ter o método liga e desliga, eu posso ter o método abastecer, eu posso ter lá o dia do rodízio. Você precisa disso? É para controlar estacionamento, cara. Você não precisa pensar em rodízio do carro, se for São Paulo. Você não precisa pensar em tipo de abastecimento. Não, é porque é só... mas aí vamos supor que eu tenho carregamento. Eu estou usando um aplicativo, eu quero indicar estacionamento para o meu cliente. E aí eu vou pegar e colocar o tipo de abastecimento faz diferença. Porque eu posso ter lugares com recarga para carro elétrico agora. Olha só. Tá. Você precisa disso no começo? Não precisa. Então você não vai colocar. Ah, não, mas olha só, eu também quero fazer aqui para tirar foto das avarias. E aí então eu vou fazer o seguinte... Eu vou colocar aqui um cache LRU, eu vou enviar isso no meu back-end, aí no meu back-end eu vou ter um microserviço que redimensiona a imagem, tá? E essa comunicação eu vou fazer através de gRPC, porque isso vai diminuir o tamanho do pacote que eu envio, e aí lá assim eu posso pôr isso num container, eu vou escalar esses containers, porque de repente pode ter 1 milhão de motoristas estacionando usando o meu aplicativo. Calma, respira. Tá? Você não é Instagram, você não é o Netflix. Neto, eu já vou crescer, já vou nascer grande.
tá bom? Aí você vai sentar com o time, você tá refatorando ou reescrevendo um app, sei lá, de uma grande seguradora, e essa app tem trocentos mil segurados que vão começar a usar no dia 1. Beleza. Aí tudo bem você pensar em tudo isso. Agora, cara, você tá começando um projetinho, ou tá evoluindo o seu projeto, calma lá, amigo. Você não é Instagram, você não é Netflix, você não é YouTube, tá? Você vai usar os padrões de projeto para agilizar o seu projeto, o seu trabalho. Mas você não pode ficar refém disso. Então, não, eu vou usar agora microserviços distribuídos com micro front-end. Bicho, você precisa disso. Você está fazendo um app que vai, sei lá, começar com 10, 100, 500 pessoas. É pouco. Você vai fazer isso num servidor, cara, aguentar 500 requisições por segundo é, melzinho na chupeta, entendeu? Então, assim, calma, respira, né? Tá bom, beleza, entendi. Mas e aí se eu for fazer, né, tô criando e o meu app crescer? Você falou pra eu ir devagar, como que eu faço agora? Bom, gente, isso aí é o sonho de todo dev, né? Você vai fazer o seu site, ou o seu app, seu sistema crescer e aí ser usado por milhões de pessoas. Dica, desculpa, na maioria dos casos isso não vai acontecer. E muito menos da noite pro dia, tá? Desculpa ser eu que tô te dando essa notícia, mas assim, é muito raro, tá? Então você gastar uma cabeça, você gastar seu cérebro agora no começo, já fazendo foda, não sei o quê, e eu entendo você, bicho. Sabe por quê? Eu também sou dev, e a gente tem a síndrome do eu faria melhor. Vai falar que você... Quantas vezes você já não pegou alguma coisa, olhou e falou assim, cara, eu faria melhor. Eu vou fazer um app de... guardar senha, sabe, pra competir com o OnePassword, LastPassword. Eu tô vendo porque eu passei por isso, tá? E eu achei que eu ia fazer melhor. Cara, eu não tive nem tempo de começar a fazer. Ou fui fazer, descobri outros problemas, né? E aí, é o famoso... assim, eu tenho o ótimo inimigo do bom, né? Eu vou brincar, vou dizer assim, a otimização prematura é inimiga do bom. Porque você começa a ficar tão paranoico em fazer uma otimização desde o dia 0 que você não consegue chegar em alguma coisa boa ou entregar numa certa rapidez. Então, assim, priorizar a entrega, mas fazendo isso usando padrões para poder integrar. Neto, você cara, aqui nessa funcionalidade eu poderia colocar um autocomplete usando inteligência artificial ou buscando numa base. Cara, calma. Faz um autocomplete básico que pega de um web service que você acha um monte de lugar pronto isso. Agora você quer colocar outra coisa. Beleza. E aí, se você seguir o que eu tinha falado lá do ETC, né, do Easier to Change, essas melhorias contínuas, elas vão ser muito mais simples de implementar porque você vai aumentando a complexidade aos poucos. E outra, você não vai de uma vez tentar adivinhar o que é complexo. O que você vai fazer? Você vai implementar e aí você vai ver qual que é a complexidade. E outra, às vezes você vai ver que o usuário, para ele tá bom daquele jeito. Ou ele vai reclamar. Enfim, você vai pegar feedbacks, tá? E aí nesse ponto, que eu acho que é o evitar débitos técnicos é o mais importante. Porque se você já tenta fazer um negócio mega complexo, mega otimizado de uma vez, pode ser que quando você ponha isso no ar, inclusive, ele já tá com algum débito técnico. Ou fica numa complexidade, depois você não quer mais mexer. Então, se você vai aos poucos ali evoluindo aquilo, é mais fácil de você sanar débitos técnicos. Inclusive, é uma forma de você gerenciar melhor os débitos técnicos da sua aplicação, do seu time. Porque se você vai evoluindo e você entende onde estão esses débitos, você entende onde pode ser melhorado, isso vai ser um processo contínuo. Né? Então você não vai precisar fazer uma mudança muito grande, porque você já passou, imagina, você passou um tempão pensando num monte de funcionalidade para aquela tela, um monte de filtro, um monte de tipo de tela, de visualização, de imagem, de interações, de gestos, e aí que você bota no ar, o usuário nem sabe como começar a usar aquilo. Né? E aí você percebe que usou uma coisa que poderia ser melhor e você gera um débito técnico grande, né? Então quando você faz isso de forma mais controlada, digamos assim, controlada não, desculpa, uma forma mais gradual, você consegue reduzir isso, porque você vai estar sempre melhorando o que pode ser melhorado, ao mesmo tempo você consegue priorizar, pô, melhor isso aqui ou coloca essa nova funcionalidade. Principalmente se a equipe for pequena, se você for sozinho, você consegue aí entender como está acontecendo essas coisas aí. Então assim, tenta estruturar como você vai fazer, e de uma forma que você consiga melhorando isso sem precisar otimizar de cara. Implementa um negócio, faz alguma coisa. Eu faço muito isso. Tipo assim, eu tenho que fazer aqui um método que vai retornar para o usuário um cálculo, sei lá, vou criptografar uma senha. Primeiro eu crio um método lá dentro que recebe uma string, criptografa, devolve, depois pega e descriptografa, se for o caso, e salva. Funcionou. Agora eu tenho que guardar isso tá em memória. Pô, agora eu vou guardar isso no SQLite. Então eu coloco lá o room, por exemplo, no Android, para salvar isso no persistir. Bacana.
tava retornando direto. Agora eu vou implementar um repositório, porque eu posso querer salvar isso também. Entendeu? Então você vai colocando isso como passos, e aí fica muito mais fácil de você evoluir e entender o que você está fazendo. Beleza? Então assim, gente, recapitulando aqui, tá? Frameworks, eles são ferramentas. Então, não leva pro lado pessoal se alguém não gosta do mesmo brinquedo que você gosta. Você também não gosta do mesmo brinquedo que outro coleguinha gosta. Então assim, primeiro, vamos ser profissionais. Vamos e debater não tem problema, tá? Também não tô falando que você não pode debater, eu acho super legal. Conversas e debates de alto nível. Cara, não é assim, eu acho que assim fica melhor, porque quando você usa tal biblioteca ou tal linguagem, ela vai ter vantagem nesse ponto, né? Mas galera, vamos baixar a bola, assim, sabe? Não vamos trazer esse clima de dicotomia, tudo pra um clima técnico, até porque você nunca sabe. De repente, o cara que você xinga hoje aqui no Blue Sky, no Twitter, amanhã ele é um colega seu, é um chefe seu, tá? Então, toma cuidado. E aí, se o time, né, usa ou escolheu alguma coisa que você não gosta, você não conhece, cara, se abre, vai aprender, evoluir, ou, sei lá, procura outro emprego, né? Mas tenta abrir a cabeça, tá? E focar em resolver o problema não significa que você vai sair fazendo sem boas práticas. Pensa naquela abordagem pragmática que eu falei, tá? Como resolver o problema de forma mais direta possível, sem se repetir, que é o DRY, né? Que é o Don't Repeat Yourself, né? Então, pô, já tem um componente que faz isso, eu posso melhorar esse componente para repetir isso aqui, né? E de uma forma que seja fácil de mudar, que é o ETC, né? Easier to change. Então, pô, eu consigo daqui ir melhorando, colocando melhorias na minha aplicação. E é o seguinte, faça o que é necessário, né, para que o usuário seja atendido. Então priorize o que a aplicação precisa, sem esquecer a abordagem pragmática que eu falei, sem esquecer boas práticas, tá? Mas vai evoluindo de uma forma ordenada e contínua. Isso talvez é o mais importante. Quando você vai evoluindo sempre ali a aplicação, o seu usuário vai gostar disso também. Ele vai, pô, tá vendo? Tô melhorando, né? Então a gente vai ver isso de uma forma, tá? Então não é nada contra um framework específico e não é pra você sair fazendo as coisas no Go Horse maluco, não. Dá vontade? Dá, né? Mas não sei se é uma boa ideia. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí, mas vamos lá, deixa os comentários no LinkedIn, tem uns comentários legais, tá? Nas outras redes, agora também no Blue Sky, tá? Como diria seu Creio, com Equio, talvez referência de velho, né? Mas deixa lá, e aquele pedido, todo mundo já sabe, se inscreve, compartilha, 5, 7, 8 estrelas, tá? Tá no YouTube, tá em outros lugares aí que aos poucos vão subindo. Muito obrigado e até a próxima. Falou!